Ora, já estamos a perceber que, como o Evangelho de Marcos, o mais antigo, o primeiro a aparecer, a testemunhar sobre Jesus, o Jesus histórico, como é que ele nos apresenta a missão de Jesus? Já homem adulto, portanto nunca diz nada da sua infância, e já na missão. Como ele desperta para a missão. Primeiro ainda andou lá atrás do João Batista, depois rompeu, tem aquela experiência mística profunda, no seu mais íntimo, é um momento decisivo. É o nascer de novo do alto do Espírito, que Jesus também experimenta em si e que o transforma radicalmente. E só aconteceu com ele, portanto os outros não vão entender. Nunca mais ninguém o vai entender, porque só entenderá quem passar por algo semelhante. Enquanto não passar, não entendem, porque continuavam-se a regular pelas doutrinas antigas, que eram todas idolatria, coisas mentira, coisas fabricadas, inventadas, criadas pelos seres humanos e pelas suas organizações, pelas suas instituições, e sempre com os interesses de casta à mistura. As ideologias são todas assim. Então são estes dois momentos marcantes. O desta vivência íntima, que Jesus vê e escuta, e depois o experimentar-se entre os seus concidadãos como num deserto, e a ser tentado para alinhar pela corrente dominante, alinhar pela minoria dos privilégios, pois se tinha capacidades, porque não haveria de ser um líder, um chefe, porque é que não havia de conduzir os outros, ser um patrão, uma espécie de patrão dos outros, secretário-geral de uma organização partidária, tomar o poder, pois porque não havia, era a tentação. Ou então a tentação religiosa, messiânica do seu povo. Toda a história do seu povo, como que a tentá-lo, a dizer: anda, atira-te, vamos para a frente. Vamos para a frente. Se tu o líder que está à espera, encabeça esse movimento para expulsar o Império Romano, vamos a isto. Vencer os inimigos, Deus está contigo. Não, Jesus resiste. Esse Deus é um ídolo. Portanto, era tudo idolatria, era tudo mentira. E Jesus resiste, mas vive nesse ambiente, rodeado de pessoas que não o entendem. E nunca o entenderão. Se calhar ainda hoje não o entendemos. Pelo menos não o entendemos bastante para sermos discípulos dele, prosseguidores das suas práticas. E andamos aí metidos com ritos, com coisitas mais ou menos infantis, que fazem os párocos e as paróquias. Tanta gente ocupada com ninharias, com infantilidades religiosas. E o essencial passa-lhes completamente ao lado. Porque para estar no essencial é preciso ter tido este momento inicial do Espírito de Deus nos habitar. Ora bem, então a missão para Jesus, no relato de Marcos, inicia-se deste modo. Depois de João ter sido preso, ainda está no capítulo 1, depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia. Cá aparece a Galileia. Neste caso, para Jesus, a Galileia no sentido geográfico também, e social e político, que era um território altamente politizado, de muitas convulsões sociais e políticas, muita mistura de povos, de ideologias. Havia muitas insurreições, a tropa do Império Romano estava sempre atenta à Galileia. Dali surgiam as insurreições. Muito longe do templo. O templo não chegava a ter praticamente influência nenhuma na Galileia. E é ali, é neste ambiente que vai começar Jesus. Quer dizer, o Espírito de Jesus, que habita Jesus, gosta destes ambientes. Em vez de o levar para o templo, põe-no na Galileia.
de costas voltadas para o templo. Põe-no longe dos sacerdotes, dos doutores da lei. Põe-no longe daquela idolatria toda. E mistura-o com um povo, com populações cheias de necessidades, também cheias de aspirações à mudança, à transformação. E era preciso agir, de ir de encontro ao humano. Tudo que nos afasta do humano é idolatria. Podem chamar-lhe divino, mas é idolatria. Aliás, o divino tem tudo a ver com religiões e, portanto, é sempre sinónimo de idolatria. O caminho de Deus é o humano. O humano, a plenitude humana. É Jesus, é o caminho de Deus no meio de nós. E então diz, depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia e proclamava o Evangelho de Deus, a boa notícia de Deus. Cá está. Proclamava a boa notícia de Deus que nunca tinha sido escutada até então. Porque é o Deus que diz a ele: tu és o meu filho muito amado. E eu me revejo em ti. Tu és o meu eu. És eu feito humano. És eu em fragilidade humana. Na fragilidade humana. Eu sou tu. A boa notícia de Deus. Na Galileia, depois de João ter sido preso, cá está o conflito. O rei Herodes, que prende Jesus, que vai matar Jesus da cadeia, que prende João, que o vai matar na cadeia, que o vai degolar, mandar cortar-lhe a cabeça. E é depois deste facto, altamente politizado, conflituoso, que Jesus decide, entra em cena. A sua missão está ligada com esta. Jesus entra em cena. Calou-se uma voz, levanta-se outra. E a voz de Jesus é muitíssimo mais radical. Vai mesmo à raiz. E anuncia não a ira de Deus, não a guerra de Deus, não a vingança de Deus, mas a boa notícia de Deus. Evangelho. E que diz, na linguagem desta tradução, que está muito mal, está muito infeliz, mas a tradução da Nova Bíblia dos Capuchinhos diz assim: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Esqueçam esta tradução. Esqueçam. Ela diz assim, mas é muito infeliz. É muito infeliz. Pode até estar muito de acordo com o texto original, lá no grego bíblico, em que os Evangelhos foram escritos. Pode estar muito de acordo, literalmente, mas não está nada de acordo com o Espírito que habita Jesus. E essa é a questão. Essa é a questão. Ninguém consegue traduzir a Bíblia no século XXI se não estiver em comunhão, em sintonia com o mesmo Espírito que habita Jesus. Com o Espírito de Jesus. E então, dito de outra maneira, é assim: chegou o tempo da maioridade, acabaram-se os intermediários, já não há mais institucional religioso, as religiões já não têm sentido, nunca tiveram, mas agora fica declarado que não têm. O sacerdócio também não presta, os altares nada. Deus não precisa de intermediários porque vive, habita em cada ser humano, mulher ou homem, até o que seja. Então é preciso mudar. E mudar o que é? Pensam que é deixar esta coisita e ir para aquela? Não. Mudar é mudar, fundamentalmente, é mudar de Deus. Mudar de Deus. Passar do ídolo para o Deus que vive conosco, em nós, no mais íntimo de nós, a fazer-nos humanos, plenamente, integralmente humanos, como fez Jesus. E é preciso acreditar nesta boa notícia, senão nunca nós a assumimos, não a praticamos, não a vivemos, e muito menos depois a anunciamos, a proclamamos, nos arriscamos para a anunciar e a proclamar. É assim que se inicia a missão de Jesus. Uma missão espantosa que a ele o vai levar à cruz do Império. Iremos com Jesus. Continuaremos estas conversas.